Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro para lá de especial, porque nós estamos agora às vésperas das nossas eleições. Acabaram de sair as últimas pesquisas eleitorais e eu venho aqui para comentar com vocês com um pequeno atraso. Eu tive alguns problemas técnicos, mas o assunto é muito importante. E tudo aquilo que a gente está vendo pelos institutos de pesquisa estão confirmando tudo aquilo que a gente vem falando aqui durante meses aqui no nosso portal. A rejeição que o atual presidente da República tem, não permite que ele sonhe em permanecer à frente da presidência do nosso país. Isso já era detectável desde lá de trás. Evidentemente, alguns truques, algumas situações, algumas manobras poderiam surgir para tentar vitaminar a candidatura do atual presidente da República. E isso aconteceu de uma forma absolutamente impensável. Mais de um ano e meio atrás, como é que a gente ia pensar que ia surgir um pacote inconstitucional, mais de 300 bilhões de reais sendo jogados às vésperas das eleições para iludir as pessoas aqui no nosso país, uma omissão dos grandes veículos de comunicação que nunca colocaram isso de uma maneira muito crítica, muito evidente para a população, que o senhor Augusto Aras permaneceria lá absolutamente imóvel, sem fazer absolutamente nada, enfim. Eram muitos fatores. E esses fatores todos que foram jogados, eles não conseguiram fazer com que a rejeição do atual presidente da República diminuísse de uma forma a viabilizá-lo eleitoralmente. Não era nem para ele estar nessa disputa eleitoral. Rigorosamente era para ele estar preso depois de todos os crimes que ele praticou de omissão de ação ao longo desse período todo que nós passamos no nosso país. Nós temos muitos motivos para comemorarmos esse dia de amanhã. Em primeiro lugar, porque nós somos sobreviventes e nós estamos aqui conectados através do nosso portal. Fato esse que eu quero agradecer, quero abraçar a cada um de vocês por ter ajudado a gente a navegar nesse mar revolto da insanidade, sempre aqui trocando algumas ideias, sempre vendo que a vida inteligente, a sensatez do nosso país, embora tantas coisas ruins a gente viu ao nosso redor, né? Então tem aqui alguns dados para mostrar para vocês. Tem um dado aqui muito importante. Deixa eu ver. Bateu! Acabou! Para exorcizar o último fantasma que faltava. Gente, eu fiz essa brincadeirinha com vocês porque eu não aguentei, né? A gente tem passado muitos sufocos ao longo desses últimos anos, esses meses, né? E a única coisa chata no meio dessa história, né, nesse grito que a gente vai soltar amanhã, certamente ao final da apuração, é que símbolos nacionais foram usurpados por essa gente. Quando nós vemos alguém com a camisa da seleção brasileira, a gente fica até com uma preocupação se essa pessoa vai reagir de uma maneira calma, se vai ser deseducada, se vai falar uma grosseria, enfim. As coisas ficaram assim no nosso país. Mas, felizmente, o Brasil está rumando agora para um processo detox, um processo de desintoxicação, da gente recuperar a nossa bandeira nacional, de mostrar para essas pessoas que ficaram achando que a bandeira era só delas, que a bandeira será do povo brasileiro novamente. Não vai acontecer nada que essas pessoas estavam imaginando, nós não viraremos Cuba, nós não viraremos a Venezuela, o Brasil não será a república do aborto livre, das drogas liberadas, enfim, nada disso vai acontecer. Então, nós passaremos por um período aqui no nosso país de recobrar a nossa sanidade. Isso vai depender também da competência do próximo governo, que vai ter que ter muita sabedoria para lidar com essas diferenças. Nós aqui no nosso portal e nos outros canais progressistas, nós teremos uma tarefa muito importante, porque nós seremos, né, trincheiras de divulgação de informações, de continuar vigilantes a todo tipo de discurso conspiracionista, de ataques que vão continuar, de mentiras, de fake news, mas a tendência é que no próximo governo a gente tenha uma recuperação institucional, que as instituições passem a funcionar como não estavam funcionando. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, os Ministérios Públicos Estaduais, enfim, as instituições de uma maneira geral vão voltar a funcionar institucionalmente e que elas sejam consertadas e sejam cicatrizadas dessas chagas todas que se abateram sobre o nosso país. A coisa mais irritante, mais insana que pessoas da área do direito vivenciaram, como eu, e aqui eu compartilhei muitos dessas
muitas dessas aflições com vocês, foi o fato de ver as instituições brasileiras absolutamente destroçadas, coniventes com todo tipo de crime que a gente assistiu todos os dias aqui no nosso país. E agora, com a figura presidencial indo para o lixo da história, ele vai ter que se preocupar agora com seus advogados. E tudo aquilo que eles estavam pensando ao longo desse tempo todo para amedrontar a sociedade, para sequestrar a sociedade, para golpear a sociedade, tudo isso acabou se desmilinguindo. Eu sempre disse para vocês que nunca houve condição para ter uma ruptura institucional e nós teremos, no máximo, as pessoas inconformadas amanhã ao final da noitinha, né, em relação aos resultados eleitorais. Mas, objetivamente, não há como a gente enxergar qualquer tipo de situação, a não ser a insanidade de alguns poucos que certamente tentarão fazer algum tipo de situação para chamar atenção. Mas para essas pessoas existe a polícia e existe a lei e existirá mais à frente um outro governo. Quem transgredir agora e praticar crime não vai ter a molezinha que muitos apaniguados desse governo agora tiveram, muitas pessoas que vão ter que prestar contas ao país assim que esse processo todo acabar. Pois bem, isso posto, vamos analisar aqui objetivamente algumas questões. Aqui está a nossa bandeira, né, que a gente vai ter que resgatar de volta, que a gente ficou sempre vendo essa bandeira sempre nas mãos de pessoas que a gente sempre teve algum receio de chegar perto, né? Isso vai mudar. Datafolha, objetivamente. E eu não vou analisar aqui, gente, os dados dos estados. Genericamente, o que aconteceu foi o seguinte. No estado de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, os institutos de pesquisa estão apontando uma vitória com uma grande margem de votos de diferença para o ex-presidente Lula. Isso é um negócio muito importante, porque o maior colégio eleitoral do nosso país está na região sudeste. O ex-presidente Lula também tem uma grande vantagem na região nordeste, perdendo essa vantagem nos estados da região norte e na região sul e do centro-oeste. Mas essas regiões têm uma densidade populacional muito menor do que o nordeste e a região sudeste juntos, né? Então, também tem um fato também que chega a ser pitoresco, ou uma coincidência, que diz que toda vez que o estado de Minas Gerais dá a vitória para um candidato presidencial nesse estado, é esse candidato que sai vitorioso no estado de Minas Gerais que se sagra vencedor nas eleições presidenciais. Por esse tipo de pensamento, o ex-presidente Lula já está com a mão na taça. O instituto aqui de pesquisa, o IPEC, vai na mesma linha. Lula tem 51% de votos válidos no primeiro turno, Bolsonaro vai a 37%. Gente, existem algumas situações que os institutos de pesquisas eles não comentam, mas quem enfim, estudioso desse assunto, quem acompanha a eleição há muito tempo, sabe que existe um fator muito curioso, e você há de concordar comigo. Existe uma parcela de pessoas na humanidade que veem eleições como se fosse um jogo. As pessoas, portanto, querem votar naquele que vai ganhar. São pessoas que naturalmente gostam de apostar, gostam de dar palpites, jogam na loteria esportiva, né? Pessoas às vezes são supersticiosas, pessoas que têm uma vaidade de nunca terem perdido um voto, né? Você certamente conhece alguém que tenha dito isso. Eu nunca perdi um voto na minha vida. Toda vez que eu coloco o voto em alguém, essa pessoa se elege. Então, se todas as pesquisas e os telejornais hoje estão mostrando que o ex-presidente Lula está na beiradinha de faturar essa eleição no primeiro turno, há uma tendência de 2, 3, 4% do eleitorado também votar no ex-presidente Lula para se sentirem é ótimo, né? Desculpe, gente, se sentirem como cúmplices, como parceiros, como sócios de uma vitória. Isso certamente vai acontecer. E temos também as outras candidaturas, que podem ter também algumas defecções, algumas pessoas que estão ali com as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet, nessa hora também podem ser induzidas a cravarem o voto nesse presidente Lula para resolver essa fatura de uma vez só. Muitas pessoas estão analisando, eu vi alguns analistas, né, comentando o destino de Ciro Gomes e de Simone Tebet. Gente, isso é uma coisa absolutamente irrelevante nesse momento. Ninguém está disputando eleição para ver se a sua vaidade, se
vai ter mais. Não é essa a questão. Eu acho que é apequenar muito o discurso político aqui no nosso país. Os políticos, quando eles se propõem a essa empreitada, essa jornada, eles se jogam, eles se atiram suas vidas ali nesses projetos. E faz parte a derrota. A derrota também ensina muitas coisas. Não é esse tipo de preocupação, olha, eu vou ficar com menos votos que eu tive na eleição passada. Isso é uma coisa totalmente irrelevante, eu acho essa discussão, mais uma discussão para você satanizar, para você demonizar, né, para você excluir, né, um personagem político do processo político para sempre, né? Talvez tenha alguém que tenha até esteja pensando nesse tipo de situação. Mas eu não penso assim, não. Eu apenas analiso aqui com vocês os fatos que estão acontecendo, e esses fatos que estão acontecendo, eles nos mostram que a vitória do ex-presidente Lula amanhã está praticamente garantida, e não se surpreendam se o volume de votos que ele tiver for muito superior, inclusive, ao que os institutos de pesquisa estão mostrando, por esses fatores que eu estou dizendo para vocês. Votos que vão vir de algumas outras candidaturas, votos de pessoas que estavam pensando em votar em nulo e votar branco, mas que nesse momento podem ser compelidas também a dar um não rotundo à figura que nos prejudicou tanto aqui no nosso país. Então a gente pode ter, inclusive, uma diminuição desses votos. A questão toda vai ser em relação às abstenções. Se nós teremos muitas abstenções ou menos abstenções, conforme os analistas estão pensando. Se a gente não tiver tanta abstenção, se as pessoas saírem de casa, conseguirem vencer seus obstáculos por uma fé política, nós vamos ter um resultado aqui muito mais elástico do que os institutos de pesquisa estão mostrando agora. Então, a nossa preocupação, a nossa observação, a nossa atenção, vamos dizer assim, vai ficar muito mais dirigida ao comportamento dos derrotados. O que é que vai acontecer com essa gente? E eu fico pensando também o que vai acontecer com esses pastores, empresários, falsários da fé, que fizeram a pregação o tempo todo que o Brasil ia cair numa catástrofe, que nós iríamos ficar numa guerra santa e quem venceria seria o mal, enfim, que o escolhido de Deus era o atual presidente da República. O que eles vão dizer para os seus fiéis? Olha, foi mal, Deus brincou com a gente, o Espírito se enganou, eu não ouvi direito, de fato ele era o representante de Deus, mas Deus agora está dando um castigo nele. Enfim, será um assunto que o povo brasileiro, a sociedade brasileira vai ter que discutir, os meios de comunicação vão ter que discutir essa promiscuidade de igrejas junto com a política, a promiscuidade dos partidos políticos, dos políticos no meio dessa história, enfim. Esse é um assunto que a gente precisa discutir. E no próximo governo, eu espero que essa situação seja colocada no centro das discussões para evitar que o Brasil fique de novo vivenciando essa insanidade que essa gente bombardeou as nossas cabeças durante esse tempo todo, literalmente nos infernizando a tranquilidade, né? Pois bem, mas eles é que vão ter que prestar contas com seus fiéis nas suas igrejas. A nós compete aqui analisar o processo político e fazermos a nossa parte para que o Brasil avance, para que o Brasil seja retirado das mãos dessas pessoas que atiraram o nosso país nesse atraso, nesse retrocesso, embora os grupos econômicos que estiveram atrelados ao Bolsonaro nunca tivessem ganhado tanto dinheiro como ganharam ao longo desse período todo. Mas, enfim, o Brasil vai virar chave amanhã de noite, amanhã no final da tarde, na noitinha, estarei com vocês lá no Aqui Santarém novamente, para a gente analisar se as previsões se confirmaram ou não. A noite hoje é para a gente comemorar, a gente dormir assim com esse sentimento de confiança que o Brasil vai virar a chave. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no nosso portal durante esse tempo todo e vamos seguir em frente, porque não acaba, o Brasil não acaba, a política não acaba, os assuntos não vão acabar e a gente também não vai acabar, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!